Assunto do momento, qual é? Variante Delta e os possíveis impactos que ela pode causar no Brasil. Eu ontem já postei aqui no canal um vídeo explicando a minha posição de por que eu entendo que a variante Delta não vai causar esse estrago todo no Brasil, tentando inclusive tranquilizar as pessoas, mas sem que as pessoas deixem de lado as medidas protetivas, como utilizar máscara, evitar aglomeração, evitar espaços fechados, higienizar regularmente as mãos e, na primeira oportunidade, tomar a vacina que lhe for disponibilizada. Hoje, eu acessando a internet, em quase todos os portais tem uma matéria com o depoimento de um especialista se dizendo bastante preocupado com a possibilidade da variante Delta crescer no Brasil e voltar a colapsar o sistema de saúde de algumas cidades brasileiras, né? Particularmente, eu não acredito nessa possibilidade. Eu vou inclusive recomendar que você assista o vídeo de ontem. O vídeo está bem didático, bem explicadinho de o porquê das minhas posições, e eu vou de maneira bem resumida nesse vídeo agora explicar essa posição, inclusive explicar a atitude e a atuação do Ministério da Saúde na atual gestão do Dr. Marcelo Queiroga. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Peço a você que está passando por aqui, caso goste desse vídeo, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e se junte aos mais de 10 mil inscritos aqui no Conversa do PH. Pois bem, pessoal, desde ontem eu venho insistindo numa tese de que a variante Delta vai encontrar no Brasil duas situações que ela não encontrou nos outros países onde ela se instalou e rapidamente tornou-se dominante. Que duas situações são essas? Primeiro, o Brasil tem 95% dos casos atuais de Covid-19 provocados pela variante P1 ou variante Gama, que teve a sua origem lá em Manaus. Em nenhum outro país que a variante Delta chegou, ela encontrou essa situação de ter uma variante altamente transmissível, como a variante Gama, a variante P1 ou a variante de Manaus, tão disseminada como no Brasil. Eu lembro a vocês que o país onde a variante Delta chegou, que ela encontrou a variante P1, a variante Gama, mais disseminada, foi nos Estados Unidos, com apenas 10% dos casos. Na grande maioria, a variante Delta chega no país e encontra a variante Gama, a variante P1, com algo em torno de 6 a 8% dos casos. Aqui no Brasil é diferente. Ela está chegando e está encontrando uma competidora à altura, uma variante altamente transmissível, como a variante Gama, a variante lá de Manaus, está presente em nada mais, nada menos que 95% dos casos registrados. Essa já é uma grande diferença. Bom, a segunda diferença que eu queria chamar a atenção é o fato de que em todos os outros países que a variante Delta chegou, ela encontrou um cenário de um nível de imunização com a primeira dose da população local com algo em torno de 15%. Ela está chegando no Brasil, está começando a querer se espalhar no Brasil com o índice de imunização da população com a primeira dose chegando a 50%. 3 vezes mais do que ela encontrou nos outros países. Então, penso eu que essas duas situações tornam a chegada da variante Delta no Brasil uma chegada diferente do que aconteceu nos outros países. Só recapitulando, a variante Delta está chegando num país cuja variante dominante é a variante P1, a variante Gama, que responde por 95% dos casos, quase a totalidade, e ela está chegando no país onde a população já tomou a primeira dose em quase 50% das vezes, que é 3 vezes mais o que ela encontrou nos outros países onde chegou. Acho que isso fará uma grande diferença. Mas eu quero acrescentar um outro elemento nessa equação. É que a variante Delta está chegando no Brasil numa situação em que o país tem também algo em torno de 30 milhões de pessoas que já tiveram Covid e curaram a Covid, com os dados subnotificados. Ou seja, possivelmente no Brasil, nós já temos algo em torno de 60% da população com alguma resposta imune à Covid-19, ao coronavírus, inclusive a variante Delta. Isso significa o quê? Que
muito provavelmente a variante Delta no Brasil vai contribuir para aumentar o número de casos, sim, mas ela não vai contribuir para aumentar as hospitalizações e a mortalidade por Covid-19. Essa é a minha expectativa. Posso estar errado? Posso, porque em ciência a gente formula hipóteses com base nos dados que existem e com base na nossa percepção, e essas hipóteses podem ser validadas ou não. Essa é a minha hipótese. Se daqui a 1 mês, 2 meses eu estiver errado, eu volto aqui reconhecendo o meu erro. Agora, uma coisa eu assumo como posição, e todos os outros pesquisadores também assumem, que é a seguinte: nós não devemos relaxar as medidas protetivas, principalmente em se tratando de variante Delta. Nós temos que utilizar máscara, principalmente em espaços fechados, evitar aglomeração em espaços fechados, higienizar as mãos periodicamente e, quando for a espaços fechados, reduzir a permanência lá ao mínimo de tempo possível. E na primeira oportunidade tomar a vacina e voltar para tomar a segunda dose, se a sua vacina for de 2 doses. Isso é muito importante para prevenir que a gente proteja a população contra hospitalização, caso grave e morte em relação à variante Delta. Isso todos os cientistas sérios são unânimes em afirmar. Pois bem, eu queria também ressaltar o papel do ministro da Saúde, o atual ministro, doutor Marcelo Queiroga, que tem feito um papel muito importante nesse momento da pandemia. O ministro da Saúde, ele tem dito que a hidroxicloroquina não funciona, que não é a alternativa, que a alternativa é vacinar a população, está corretíssimo. Ele tem assumido a negociação com os fabricantes para antecipar o envio de doses para o Brasil. Isso é outra medida muito importante. Deixou de lado aquelas negociatas com empresas paralelas que vinham ocorrendo na gestão do general Pazuello. Ele tem utilizado máscara em todos os eventos públicos, passando uma mensagem para a população que o uso de máscara é importante, e tem dialogado com os governadores. Eu coloquei num vídeo de manhã lá no TikTok que ele tem tido uma certa resistência com a aquisição da vacina Sputnik V, e eu entendo perfeitamente. O doutor Marcelo Queiroga, quando assumiu a gestão do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, ele sabia que estava no fio da navalha e que ele tinha que se equilibrar nesse fio da navalha para minimamente levar o seu conhecimento científico na forma de um serviço à população brasileira nesse momento difícil da pandemia. O Marcelo Queiroga, ele cede algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas no limite da racionalidade. Ele tem criticado a utilização da cloroquina, sim. Ele tem dito que a utilização de máscara é importante. Agora, se ele fizer esse papel de contestar tudo que o Bolsonaro diz, uma hora o Bolsonaro se enfesa e bota para fora o Marcelo Queiroga, e nós não aguentamos mais o 5º ministro durante a pandemia. Então ele tem que se equilibrar, ele tem que fazer esse jogo político, e ele revela uma grande inteligência emocional, falando de maneira sóbria, não aparecendo muito na imprensa para não gerar ciúme no presidente. Até quando o presidente disse que o Ministério da Saúde deveria adotar uma portaria para flexibilizar a utilização de máscara, ele respondeu ao presidente que estava realizando um estudo para ver a viabilidade de se abandonar a utilização de máscara em espaços abertos. Marcelo Queiroga é muito inteligente. Ele sabe que esse estudo já existe. É um estudo do CDC norte-americano que diz que quando uma população atinge 50% de imunizados com a segunda dose, pode-se flexibilizar a utilização de máscara em espaço público. O Marcelo Queiroga está cozinhando o galo, dizendo para o presidente que os técnicos estão montando esse estudo e aguardando que 50% da população brasileira receba a segunda dose ou a dose única da Janssen. Aí ele vem com o estudo do CDC e diz: presidente, nós conseguimos sim agora a portaria para flexibilizar a utilização de máscara. Porque ele sabe que vai fazer isso com segurança. Isso é inteligência. Então, meus parabéns ao doutor Marcelo Queiroga. Eu faço oposição firme ao governo Bolsonaro, mas eu sei reconhecer o mérito das pessoas quando esse mérito existe, e o Marcelo Queiroga tem se esmerado sim
nesse aspecto. Voltando à Sputnik V, imagina se o Marcelo Queiroga abraça a Sputnik V com facilidade. Ele já criticou o uso da cloroquina, ele defende o uso de máscara, defende a vacinação. Se ele se abraçar com a vacina que os governadores do Nordeste fazem oposição ao Bolsonaro com ela, o Bolsonaro se enfesa de vez e bota o Marcelo Queiroga para fora, e acho que nesse momento a saída do Marcelo Queiroga do Ministério da Saúde é um prejuízo enorme para a população brasileira. Ele tem consciência disso, ele está habilmente sabendo se conduzir à frente do Ministério e está fazendo um bom trabalho sim durante a pandemia. Trabalho esse que o Pazuello passou longe de fazer. Eu digo até que o trabalho do Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde supera em muito o trabalho de Luiz Henrique Mandetta. Então, eram essas as minhas considerações. Acho que não tem razão para pânico em relação à variante Delta. Repito, ela vai encontrar um cenário no Brasil muito diferente do que ela encontrou em qualquer outro lugar do mundo, e eu acredito que a distribuição dela aqui não vai se dar com a mesma facilidade com a que ocorreu em outros locais do planeta. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, compartilha para que ele ganhe relevância aqui dentro do YouTube e convide inclusive os seus amigos a serem inscritos aqui no canal Conversa do PH. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.